tudo bem? Meu nome é Maíra, sou especialista de RH da Quinto Elemento Consultoria. Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre recrutamento e seleção. Hoje a gente fala muito sobre o recrutamento e seleção por competências. E muita gente se pergunta, mas qual que seria a diferença hoje sobre o recrutamento por competência com o recrutamento tradicional, né? Então tem uma grande diferença aí, por quê? Naquele tradicional, geralmente a gente focava muito mais nas atitudes. A gente entendia o quê? A experiência e a atitude que a pessoa está tendo ali. Já no recrutamento por competência, a gente entende as competências, habilidades e atitudes, ou seja, o chá. Além do que, a gente busca muito o candidato que esteja de acordo com o fit cultural da empresa. O que seria esse fit cultural? Fit é aquela colinha, né? O quanto a pessoa está aderente à cultura atual da empresa. Então, qual seria aí o papel ideal do recrutador? Entender hoje como que está a cultura da sua empresa, o que vocês estão buscando, né? Por quê? Por muitas vezes a gente vai focando somente no técnico, o quanto aquela pessoa apresenta um técnico super positivo, tempos de experiência e esquece do comportamental. E tem vários estudos aí que comprovam o quê? A pessoa hoje é contratada pelo técnico e está sendo demitida devido ao comportamental. Então ela precisa estar aderente, né? Até mesmo quando eu realizo as minhas entrevistas, meus processos seletivos, eu conto muito da empresa para a pessoa para ver se até aquilo que ela está buscando. Porque às vezes, não estou falando somente da questão do segmento, mas o estilo, por exemplo, uma empresa um pouco mais formal, ou tem aquelas empresas que são mais festivas, a gente sabe disso, né? Quando a gente entra na empresa, a gente já entendi como que funciona aqui, que é aquela famosa cultura, né? E é muito importante a gente dividir isso com o candidato, até porque a gente precisa entender o quanto isso está aderente ao que ele está buscando para a gente poder fazer funcionar aí o fit cultural. Certo? E nessa entrevista por competência, ela se torna até um pouquinho mais investigativa. Por quê? A gente vai buscar quais são as competências necessárias para aquela vaga em específico. Então a gente começa a trazer perguntas mais abertas, não pergunta fechada. O que seria perguntas abertas? Me conte um pouco mais como que foi, por exemplo, o seu projeto de liderança na empresa anterior. Vamos entender que a gente está buscando aí um líder. Ela vai trazendo os cases delas e nisso a gente vai conseguir fazer aquele processo de investigação, entender como que ela se portou, como acabou lidando com algum tipo de conflito, com algum tipo de pressão. Você não vai chegar diretamente perguntando, você sabe trabalhar sob pressão? Obviamente a pessoa vai falar, sim, claro. Mas não, a gente começa a pedir para ela trazer as situações e nisso a gente consegue realmente captar o quanto ela trabalhou ou desenvolveu aquilo. E dentro dessa pergunta, a gente consegue fazer várias outras, né? Então a gente entende quais são as competências necessárias, trabalha as perguntas em cima disso e a gente faz aí a entrevista por competência, a pessoa trazendo cases. Fica uma entrevista muito mais enriquecedora e a gente consegue entender o perfil ideal do candidato, né? Porque muitas vezes é o que eu falo, técnico ou legal, ele já apresenta, mas a gente precisa entender um pouquinho mais o quanto ele está compatível e aderente à cultura da empresa na qual ele vai entrar.